2 de julho de 2021, Estados Unidos. Gabrielle Petito estava feliz. Ela ia realizar o sonho naquele dia de viajar pelos Estados Unidos junto com o namorado Brian. Os dois iam embarcar em uma van e registrar tudo nas mídias sociais. Gabrielle só não sabia que a felicidade seria apenas de fachada no Instagram e que ela jamais voltaria viva dessa aventura. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado e também Dica de Séries. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se puder, tá tudo certo. Você vem comigo até o final dessa história que eu estou há algum tempo para fazer, porque eu já tinha visto. É uma história que, na verdade, aconteceu em 2021, lá nos Estados Unidos, e que agora tomou mais força, aqui no Brasil principalmente, por conta do documentário que se tornou na Netflix. Mas a história da Gabi Petito, ou da Gabrielle Petito, ela é uma história internacional, uma história que entra em todas as casas e que discute bravamente algo que precisamos falar sobre, que é a violência doméstica, o quanto ela está dentro da casa das pessoas, iludidas em relacionamentos que parecem perfeitos, se utilizando das mídias sociais como vitrine para se esconderem. Abusadores, abusadoras também, mas aqui é a história de um homem abusador que se utilizou da manipulação em cima de uma garota muito nova, ele também muito novo, mas ele já com uma certa maturidade do mal, uma vez que, inclusive, a gente vai conversar aqui, papai e mamãe sempre passaram muito a mão na cabeça dele. Então, está mais do que comprovado através do caso da Gabrielle Petito, o quanto é dentro de casa que se ensina um abusador a ser. É dentro de casa que um abusador escolhe o seu reflexo, porque ele se permite existir, ele não tem nem vergonha do que ele é. A história da Gabi Petito, ela está com um documentário, já vou falar algumas coisas aqui, porque eu jurei que eu ia começar a falar os títulos antes, para não esquecer. São alguns documentários que valem a pena assistir sobre essa história, eu acho que eles se complementam, mas dois específicos. Um que já é mais antigo, é do ano passado, de 2024 ou 2023, que está na Max. Max não, está no Prime Video, chama The Murder of Gabi Petito, o assassinato da Gabi Petito, mentiras, verdades e a social media. Eu gostei muito, é um documentário de 1h30 no máximo, onde se passeia muito bem pela história dela e principalmente nesse documentário do Prime Video aparece a investigação online, onde muitas pessoas do universo das mídias sociais passaram a tentar descobrir o que teria acontecido com ela. Lembra muito Don't Fuck With The Cats, que tem aqui no canal também um comentado sobre isso. E a Netflix estreou agora o American Murder, Gabi Petito, que traz em uma série de 3 episódios, de uns 45, 50 minutos cada episódio, um apanhado um pouco mais aberto, inclusive sobre a história da vida antes da Gabi Petito e do Brian Laundrie, que é o assassino da Gabi Petito, o então amor da vida inteira. Pelo menos era aquilo que parecia pelas lentes do Instagram. Não só do Instagram, de todas as mídias sociais. A Gabi Petito, ela era uma ficcionada por querer se tornar uma youtuber, na verdade, e ela se utilizava de todas as outras mídias para também fazer o que todos nós aqui fazemos, que é uma ajudar a outra a se alavancar. Ela também tinha TikTok, tinha todas essas outras, Facebook, tinha todas essas coisas. A Gabi Petito, vamos começar pela história, eu vou entrar mais pelo mistério para depois chegar até o crime. Mas o mais importante também, como a gente gosta do comportamento humano, é a gente entender a vida dessas personagens. A Gabrielle Petito nasce no dia 19 de março de 1999, no estado de Nova York, ali em Long Island, de uma família de 2 pais muito jovens. A mãe dela tem a Gabi aos 20 anos de idade. Os pais não ficam juntos, se separam depois da Gabi ter nascido com uns 6, 7 meses, eram muito novos, mas eles se estruturaram, cada um na sua história, para inclusive a Gabi ou Gabrielle Petito ter uma vida equilibrada de amor de pai e mãe. Ela realmente foi uma menina muito amada, mas uma menina com o amor na dose real, na dose necessária para ela se tornar uma boa pessoa. Ela tinha um sorriso muito encantador, ela tinha um olhar de vida muito penetrante, pelos vídeos todos. Como ela se registrou, ela queria ser uma pessoa vinda deste universo aqui,
das mídias sociais, tem muito registro dela, desse pouco tempo de vida que ela teve. Mas os últimos momentos, então, registros diários, mentirosos, porque o que era de verdade não se mostrava. Mas a gente consegue ver o quanto ela tinha esse desejo. A Gabi, é até interessante que os pais se separam, e tanto no documentário da Netflix, como no documentário, tanto na série documental da Netflix, como no documentário do Prime Video, tem também um outro na Max, mas aí é um episódio especial, se quiser assistir mais alguma coisa, assista. Tá lá, porque Gabi Petito morreu, uma coisa assim, mas eu acho que não precisa. Mas é bom assistir ao da Netflix e ao do Prime Video, porque um complementa muito o outro. Até tem, então, nesses dois títulos, os pais da Gabi, a mãe e o pai se separam, mas eles casam com pessoas muito parecidas com eles. Tem um momento que às vezes vai se... Mas quem é? A mãe ou a madrasta? É o pai ou o padrasto? Eles são fisicamente parecidos. É muito doido. Isso é muito interessante. Mas isso é uma outra história. Pais que estavam juntos na vida dela, ela muito inteira e muito livre para se decidir o que quisesse fazer. Uma coisa que já é importante, que muita gente ataca os pais dele com o olhar brasileiro. Nos Estados Unidos é diferente, gente. A pessoa termina o high school, lá termina o que seria a nossa escola, na minha época colegial, muitas delas vão fazer faculdades em outros estados, até mesmo para se libertar da casa dos pais. É natural que os filhos saiam de casa muito cedo nos Estados Unidos. Eles têm isso. Quem já assistiu a muita coisa americana vê que toda ação de graças, todo mundo volta para casa, tem todas aquelas histórias todas. Então não pode se julgar muito o que acontece com o olhar da mamãe e do papai aqui no Brasil, tá? É diferente. A gente não pode ser uma pessoa, senão a gente vai até mesmo culpar os pais por tudo que aconteceu com ela. Tem alguma coisa ou outra que poderiam ter feito, mas eles estavam apenas agindo como pais libertários que permitem que os filhos sejam no teor máximo do que é ser um americano. A Gabi, ela faz até uma viagem. Ela estava no high school e tal, é onde ela vai conhecer esse Brian. Ela já tinha tido um namorado anterior com o qual com quem tinha pensado, inclusive, em fazer uma grande viagem pelos Estados Unidos numa van, já antevendo a possibilidade de ter um canal no YouTube. Ela chega, então você percebe que esse é um desejo dela, que ela vai reorganizar de acordo com o parceiro com quem que ela estiver ali de namoro. Quando ela faz uma primeira viagem de carro, já nesse colegial ali, ela gostava muito de artes, ela desenhava muito bem e ela vai conhecer esse Brian Landry dentro desse universo deles ali, do colegial, lá do high school, que ele também era muito ligado a artes. Eles fazem uma viagem de carro até a Califórnia, em 2019, e eles retornam para o estado de Nova York, ou seja, costa a costa, eles retornam namorando. Se entenderam, se deram bem, se encontraram, perceberam elementos que os uniam. Então, ok, perfeito, tá tudo certo. Parecia um casal normal, muitas fotos muito bonitinhas, um casal que ficava legal na imagem. Os pais dela apontam que ele era mais calado, mas muito educado, ou seja, estava parecendo ser um garoto como outro qualquer normal. A Gabi volta lá em 2019 e tal, não sei o que lá, namorando com ele, e logo em seguida ela já vai ser, é o primeiro passo da relação abusiva. O Brian precisa, como todo abusador, isolar a sua vítima. E rapidamente ele vai conseguir fazer isso com a Gabriela. Tinha acabado a escola, ela não sabia o que ia fazer de faculdade, ela tinha o desejo de fazer uma viagem pelos Estados Unidos antes, tentando se lançar como uma youtuber de viagens e tudo mais. Ela tinha uma boa ideia de transformar a sua casa numa van e dentro desta van poder passear pelas belezas naturais dos Estados Unidos, que tem lugares deslumbrantes. Pegar o Brian um pouco. O Brian Landry, ele também tem a mesma idade da Gabi, Gabi ou Gabriele. Ele vem de uma família do mesmo nível de socioeconômico da Gabriele. Eles se conhecem numa escola com amigos em comum. Então eles tinham o mesmo universo pelo qual eles passeavam. Mas com uma coisa importante, que já vale apontar aqui, com pais extremamente permissivos e com uma mãe claramente narcisista, não estou diagnosticando, mas é que dá para se perceber, porque ela tinha inclusive 2 filhos, ela tem o Brian e uma outra menina, e ela elegeu o menino o Brian como o rei da vida dela. Essa mulher chega a escrever uma carta que é revelada no documentário da Netflix, que é assustador, que ela fala para o filho, tem a carta ali que ela fala para o filho que ela ama tanto ele,
que ela faz de tudo para ele e por ele. Então, ela escreve isso. Se você quiser subir uma montanha, eu te levo nas costas, uma coisa assim. Agora ela diz assim, se você matar alguém, eu enterro o corpo. Ou seja, o que você fizer, certo ou errado, a mamãe aqui vai deixar tudo sair bem. A mamãe aqui vai te proteger do mundo de tudo. Você faça o que quiser porque você é o rei da vida inteira. E ele vai agir dessa maneira lá na frente. Se percebe também o quanto que a mãe é a mandona dentro da casa dela. E os pais do Brian são pessoas que, ao longo de todo o crime que vai acontecendo, eles não só protegem o filho, como eles se protegem muito e eles têm uma certa... uma certa desumanidade com tudo que aconteceu com a Gabrielle, que é impressionante. É uma questão, não é só que eles estão protegendo o filho deles, eles realmente não se importam com a garota. Tinham, inclusive, a relação entre a mãe do Brian e a Gabrielle, que no começo vai se tornar uma coisa fofa, ela vai começar a mostrar que a mãe quer ser maior que a mulher. A mulher, no caso, a Gabriela, a namorada do filho. Então, eles já saem, quando eles retornam, eles começam a namorar e logo cedo eles resolvem mudar para a Flórida, ou para onde os pais do Brian tinham ido, ou tem uma casa, e eles iam morar ali com os pais na Flórida, com os pais dele. Ele já tira a Gabrielle, que era uma menina popular, com muitos amigos, com uma família muito amorosa, muito próxima. Ele já tira a Gabrielle do convívio da vida dela e já leva ela para a Flórida, que é um estado muito mais distante de Nova York, como se fosse aqui no Brasil, vai... Vou pegar, eu acho que até um pouco mais, mas São Paulo, Rio Grande do Sul. Não é uma coisa que você vai ficar fazendo de carro o tempo inteiro. E só que aí ele consegue já ter a Gabrielle no domínio dela. A Gabrielle com esse sonho de fazer essa viagem pelos Estados Unidos com esse canal do YouTube. Ele incentiva, mas ao mesmo tempo ele percebe que ele precisa incentivar o sonho dela para que ela ainda esteja dentro da rede dele. Mas ele com certeza devia ter a ideia de que ele ou ia dominar, como ele começa a fazer, a história inclusive do sonho dela, ou ele ia até tirar o sonho de lado. Eles vão seguindo, depois de 6 meses já na Flórida, a mãe do Brian já começa a ser mais ríspida com a Gabrielle porque ela entra em competição com a nora. Nora essa que vai se tornar noiva do Brian. E a campanha está tocando. Dentro dessa competição, a própria Gabrielle chega a conversar muito com a mãe sobre isso. E quando ela fala do noivado, e quando eles se tornam noivos, a Gabrielle, inclusive, conta para a família dela. No documentário do Prime Video, você percebe o desconforto que foi esse noivado entre a mãe e o pai da Gabrielle. A mãe, ela dava um incentivo para a filha para viver o sonho que fosse. Fala que eles são muito novos, mas fala, bom, mas tudo bem, de repente também eles nem casam, só estão brincando de noivado. O pai da Gabrielle no documentário se nega até a falar sobre isso. Você percebe o que deve ter tido uma rusga. Talvez a mãe tenha se visto na filha, que quando ela tinha 20 anos estava casada e estava tendo a Gabrielle. Pode ter sido uma projeção, tem várias coisas. O fato é que ela não é tolhida pelos pais, a Gabrielle não é parada e ninguém vira e fala assim, não vai noivar nada, garota, você vem agora para essa casa e vai para a faculdade. Ninguém faz isso. Eles permitem que ela viva a vida que ela está escolhendo ter. Mas que, na verdade, nem a Gabrielle sabe, ela não está escolhendo nada. Quem está escolhendo tudo é o Brian. O mais importante deste caso é reforçar, esse é o retrato e o registro de uma relação abusiva. Porque vai ter o registro de tudo que aconteceu com ela. E também, inclusive, nesse caso, o descaso da polícia com relação a uma garota que está sendo agredida. E o quanto que o manipulador consegue manipular até a polícia. Principalmente quando você tem policiais homens, que vão, inclusive, falar com ele, mais na frente eu vou contar, como se o policial entendesse o que ele estava passando. Ele tem um jogo... Tem um policial que ele fala assim, não, entendo, acontece com isso comigo em casa. Então, por isso que este caso é tão vital, de a gente poder perceber, inclusive, pelas fotos dos nossos amigos, dos filhos, dos primos, de pessoas que a gente ama, às vezes pedidos de socorro que nem eles percebem que estão pedindo. Mas a Gabrielle, ela é noiva com o Brian. Para fazer o sonho dela, que era comprar uma van, transformar essa van numa casa e viajar pelos Estados Unidos, gravando e construindo um canal no YouTube e se tornando influencer de alguma maneira,
ela tinha até uma hashtag LifeVan, ou Van Life, uma coisa assim, que ela queria construir essa ideia de você viajar com ela pelos Estados Unidos. Ela precisava de dinheiro. Ela vai, inclusive, trabalhar no Taco Bell, ela vai trabalhar em lanchonetes, isso, aquilo. Ela começa a se sentir muito sozinha na Flórida, porque ela só tinha o Brian e a vida do Brian. E era o que o Brian queria. Ela, pelas mídias sociais, acaba conhecendo até uma outra garota, com quem ela fica brincando de fazer uns TikToks de dancinha e tudo mais, blá blá blá, e com quem ela se liga como uma única amiga naquela região. E o Brian fica muito bravo, o Brian fica com muitos ciúmes. E ele entra já. Na Netflix tem as conversas que ele tinha com a Gabrielle. Você vê, é a conversa clássica de um abusador. Que é do tipo, olha como você me deixa sozinho. Porque a Gabrielle às vezes saía do trabalho e ia tomar uma cerveja com uma amiga dela, coisa que é absolutamente normal, uma menina de 19, 20 anos. E colocando para ela o quanto ela era má com ele, o quanto ele era bom para ela, e ela começa, inclusive, a não se ver como uma vítima de uma relação abusiva, mas sim como uma mulher que maltrata o homem que a ama demais. E a justificar, inclusive, grosserias que ele passa a ter com ela, como ela sendo a culpada, uma vez que, nossa, ele faz de tudo por mim e eu não valorizo o valor que eu tenho. Ele é assim, é arrebatador. Você tem vontade de pegar essa menina e falar, vamos embora. Mas não dá mais, porque o tempo já passou. O tempo, como vai passando na história dela também. Ela conhece ele em 2019, muda já em 2019 para a Flórida, chega 2020 com Covid e tudo mais, blá blá blá. 2021 ela vai colocar em prática esse grande sonho de fazer a van. O Brian não queria muito. Porque eu acho que ele, como uma cabeça má, que é o que ele tinha, ele sabia que uma câmera podia registrar certos momentos, certos desejos que ele devia ter, né? O Brian não tem um passado amoroso que lhe explicasse muito quem ele é, até porque ele era muito novo, ele tinha 19, 20 anos também. Era a primeira namorada dele com quem ele estava exercitando o desejo mau do abusador, do manipulador, do marido ruim. Ele estava se ainda desenvolvendo. Mas ele sabia que registrar aquilo talvez não fosse tão bom. Mas ele vai com aquela história. A Gabrielle, ela que trabalha, ela que junta dinheiro, e ela que compra a van, e ela que monta a van, ela que constrói a van para virar a casa deles. E eles embarcam no dia 2 de julho de 2021, começaria ali uma viagem que deveria terminar em 4 meses. Vai terminar muito antes, inclusive com a morte da Gabriela e também do Brian. Já dei esse spoiler para você continuar comigo. Aí o que vamos acontecer? Vamos aqui pelo caminho delas. Eles vão fazendo, tem vídeos muito divertidos, ela posta todo dia no Instagram, as coisas são muito... Você percebe pela Netflix como eles abrem o material bruto, quanto que eles mesmos estavam ensaiando para tentar ser alguma coisa. Falta, vendo os vídeos dos dois, uma certa espontaneidade, até porque você vê que está tudo muito decorado, até a impostação de voz que ela coloca, ela ainda estava se desenvolvendo para vir a ser uma youtuber. Se ela ia dar certo ou não ia dar certo, a gente não sabe. Porque não tem nem tempo das coisas acontecerem. Mas você vê que assim, tem um momento, inclusive, que ele dirige e ele determina. Eu sou o Brian. Então ele começa. Eu sou o Brian e ela fala, eu sou a Gabi. Então assim, ele está sempre na frente dela. Ele está fazendo sempre yoga, ele está sempre no zen, ele está sempre na meditação, ele está sempre aquela pessoa cool, aquela pessoa dá uma boa, aquela pessoa que tem a raiz na energia, que as árvores conversam com ele. Ele constrói dentro desse universo que a Gabrielle estava fazendo no canal dela e nas mídias sociais, o ar de um garoto do bem, um garoto puro, um garoto da energia. Mais falso que ele é difícil de você perceber. O quanto ele conseguia, às vezes, enganar muita gente. Mas hoje que a gente sabe da história, a gente percebe no olhar dele aquele vazio da humanidade, que é o que ele vai apontar lá na frente. Eles seguem nesse caminho, ela conversa com os pais eventualmente, não é todo dia, mas ela conversa, ela mantém uma conversa, inclusive pelas próprias postagens. A mãe sabia como a filha estava, a mãe e o pai. Eles vão seguindo. Vídeos muito festivos, fotos muito perfeitas, e isso, inclusive, construindo já num começo um grupo de pessoas que seguiam eles, até se inspirando neles. Você vê como é falso e como é mentiroso, e o quanto a gente tem que se preocupar quem que a gente realmente, em quem a gente se espelha, porque nesse caso aqui era um espelho mentiroso, que era inexistente.
E a Gabriela percebia isso, porque ela já conversava com aquela amiga que ficou na Flórida do desejo de repente, seguir a viagem sozinha, de o quanto ele tinha brigado. Nós vamos descobrir lá na frente uma carta que ela escreveu para ele, que na Netflix, inclusive, eles usam a inteligência artificial para usar a voz dela, como se ela estivesse lendo. Interessante. Ela pede para ele parar de xingar ela, para parar de maltratar ela, para entender o quanto que ela gosta dele, o quanto que ela quer construir uma história junto com ele. Então você percebe que ela, ao mesmo tempo que ela estava na teia do Brian, ela tentava sair. E o manipulador puxa de volta. Eles viajam os dois sozinhos para lugares absolutamente desertos, sem ninguém. Então, para ele era fascinante. Ele teria ela o tempo inteiro em função dele. Inclusive, uma coisa que já é muito falsa também, que a gente vai descobrir depois, que a van que ela apresentava sempre, perfeita, limpa, impecável, era ela quem cuidava. E o Brian era, além de tudo, uma pessoa suja. Ele sujava tudo. O tempo inteiro ela estava tendo que limpar aquilo, inclusive para gravar. Então nada era verdadeiro. Tudo era produzido. Tudo era em função de ela querer desenvolver uma carreira de youtuber, mas ao lado da pessoa mais errada que ela podia ter, que era aquele homem do mal que ela chamava de meu grande amor. Eles seguem numa toada, começa ali dia 2 de julho, e eles vão por caminhos muito bonitos, mas além de eles deixarem o rastro digital parecendo ser tudo bem, o Brian começa a deixar o rastro da maldade que os outros começam a ver quem é o Brian de real, só que ali na rua e não no Instagram. E isso é interessante irmos pelo mistério, porque isto que eu já apontei só vai ser descoberto lá na frente, depois que tudo que eu vou contar agora tiver acontecido. Eles vão seguindo, passa julho, chega agosto, no dia, vou pegar a data certinha aqui, porque é importante essas datas estarem para vocês entenderem o tempo, como foi rápido, quando eles ficaram só os dois, tudo que foi rápido ali. No dia 2 de julho, eles começam a viajar. No dia 24 de agosto, é a última ligação que a Gabi tem com o pai dela, que ela pede uma ajuda com o e-mail que tinha dado algum problema. No dia 25 de agosto, vai entrar uma última postagem dela no Instagram, que depois já vai chamar muita atenção, porque é uma postagem de ela segurando uma abóbora de tricô e falando Feliz Dia das Bruxas, sem hashtag, sem texto grande. E ela tinha um hábito de escrever muitos textos grandes, com hashtags, ela se desenvolvia também ali pelas legendas. Ela sabe o quanto era importante ter esse material para fazer com que os buscadores chegassem e tudo mais. Ela tinha uma noção do engajamento, de como se faz o engajamento. E aquela postagem que vai ser a última dela já chamava a atenção de algumas pessoas e depois vai ficar ainda mais evidente de uma série de outras coisas. No dia 30 de agosto, a mãe dela recebe uma última mensagem dela por mensagem, falando assim: liga para o Stan, e eu estou sem sinal. O Stan é o avô dela. Ela só chamava o avô de avô. E a mãe acha esquisito. Por que ela está chamando o avô pelo nome? Não consegue falar com a filha, ela falou que estava sem sinal, a mãe fica meio assim, ela falou que estava indo fazer uma viagem para um lugar, sendo que para a mãe antes ela tinha falado que ia para outro. Ela é estranha, mas tudo bem, está fazendo uma viagem, pode ter mudado o caminho. E ali nunca mais a mãe vai falar com a filha. Porque ali ela não sabia ainda, mas a Gabriela já estava morta há alguns dias. Só que mantida viva através do Brian. O Brian fazia ela continuar viva, mandando mensagens para a família e mantendo ela viva ainda com aquela postagem no Instagram. O Brian, então, vai surpreender a todos. Porque o que vai acontecer? A mãe da Gabriela Petito e o pai ficam insistentemente tentando encontrar a filha e não conseguem, ficam ligando, ficam mandando mensagem, ficam isso, ficam aquilo, tal, sei lá. Passam 11 dias e eles tentam, inclusive, os pais da Gabriele, tentam falar com os pais do Brian, porque eles também não conseguiam falar com o Brian, então, e os pais do Brian não atendiam, a mãe mandava mensagem e a sensação que ela tinha que ela estava bloqueada com a mãe do Brian, e ela tentando, porque afinal de contas os dois estão juntos, a Gabriele desapareceu, mas o Brian também desapareceu, porque ele não respondia. No dia 11 de setembro,
de 2021, a mãe da Gabriela resolve ir na polícia dar ela de desaparecida. E fala, minha filha desapareceu, pelo amor de Deus. Ela estava, e além de tudo, ela estava numa região que chama Utah, ali acho que é Utah ainda, ou já é outro estado, vamos dar um dos estados, já ali mais para o lado da Califórnia. Uma região desértica, uma região que se a pessoa se acidentar, ela vai morrer porque ela não vai ter ajuda. São grandes parques de dimensões de estados, então é muito mais complexo. Eles estavam preocupados, inclusive, que os dois tivessem se machucado. No dia 11 de setembro, a família da Gabriela vai ter uma grande novidade. Avisada a polícia, e ela avisa a polícia lá em Nova York, porque ela mora em Nova York. A polícia entra em contato com o pessoal das regiões, e principalmente da Flórida, porque era, né, onde era o endereço oficial da Gabrielle Petito, era lá na Flórida. A polícia vai até o endereço oficial dela. Quando chegam no endereço oficial, eles encontram a van da Gabrielle na garagem dos pais do Brian. E quem está dentro da casa? O Brian. Então, peraí. Eu estou tentando achar minha filha há mais de 11 dias, há mais de 10 dias, ligando para vocês, preocupado inclusive com o Brian, e o Brian está na casa dos pais, com a van da filha deles. Não atende e não avisa. Cadê? Como que a polícia não agiu naquele mesmo instante? Perguntado para o Brian fala assim, não quero falar sobre isso. Não quero falar sobre isso, estou chateado, não quero falar. Quinta emenda. Os Estados Unidos tem a tal da quinta emenda, né? No Brasil tem alguma coisa parecida, que você não precisa ser obrigado a responder. Mas se você responder uma pergunta, você é obrigado a responder tudo, então você não responde nada. E ele e os pais falam assim, olha, eu tenho um advogado, procure meu advogado, eu não quero falar sobre isso. Mas a menina desapareceu, você está com a van dela, cadê essa garota? Não queremos falar sobre isso, saiam daqui. Eles falam isso para a polícia. A polícia fala, ok, mas a van é da Gabriela e nós vamos levar embora. Eles levam a van embora. E ali se cria um momento onde a família da Gabriela percebe o seguinte, a minha filha sumiu, eu preocupado com o cara que estava com ela, ele está na casa do papai e mamãe deles, eles não estão nem aí para a Gabriela nem para mim, isso está muito estranho. Os pais da Gabriela, então, começam uma busca desenfreada de onde está a Gabrielle Petito, porque, em princípio, ela está desaparecida. Ela não está morta, porque não tem o corpo, ali ninguém tinha colocado tudo sobre isso. Mas, gente, ele estava com a van da garota. Ele nem falou assim, olha, a gente brigou, eu peguei um ônibus e vim embora. Ele simplesmente estava com a van dela. Como que a polícia, em momento nenhum, naquele ato, naquele momento, já 11, já não prende esse cara? Não prende. Não prenderá. E é impossível prender hoje. Com ali começa uma busca, e ela pega muito forte a busca pela Gabrielle Petito nas mídias sociais e na imprensa. E as pessoas começam a ficar enlouquecidas onde está a Gabriela. Tipo o que aconteceu com a Ana Sofia da Paraíba aqui no Brasil. E as pessoas ficam alucinadas querendo descobrir onde está essa garota. Porque todo mundo que tinha contato com a história falava, pera um pouco, a polícia não prendeu esse Brian chega, não fala pra ninguém. Esse Brian chegou na casa dos pais dele no dia 1º de setembro. Então, eu vou pegar ali, ó, dia 2 de julho, eles foram viajar. No dia 25, foi a última postagem dela no Instagram dela. No dia 30, foi a última mensagem, dia 30 de agosto, foi a última mensagem que a mãe dela recebe dela, que não é a mensagem da Gabrielle. E no dia 1º de setembro, o Brian chega na casa dos pais dele com a van da Gabrielle. Ele já estava há 11 dias. Detalhes absurdos que é o que as pessoas vão ficando muito nervosas, por isso que se torna. O Brian chegou com a família da Gabrielle perguntando cadê a Gabrielle e os pais davam ele para acampar. Ele cuida do jardim, eles vão jantar. Ele dá uma passadinha no cinema. Ele criou uma vida durante esses 11 dias que a família da Gabrielle procurava por ela, como se nada tivesse acontecido, como se a Gabrielle nunca fosse nada dele, e como se aquela van fosse dele, inclusive. Isso deixa todo mundo muito nervoso, e as pessoas começam a ficar tão bravas que as pessoas vão para a porta da casa do Brian exigir justiça. E os pais, arrogantíssimos, os pais do Brian, entrando e saindo de óculos escuros, tipo, não fale comigo, coisa insuportável, sai do meu jardim, propriedade privada, dá um tiro. É uma coisa assim, é absurdo o que eles foram fazendo. E ninguém da polícia prendendo o Brian, porque eles falam assim, estamos respeitando os direitos dele, ele não quer falar, ele não precisa falar. Como assim?
Mas como? E eu não estou falando que o Brian é um bilionário, é filho de políticos importantíssimos. É um garoto classe média americano, que foi protegido, inclusive, pelo próprio sistema. Entendeu? Assim, pela própria condição dele, o próprio sistema falou, não, um garoto, ele deve estar chateado, devem ter brigado, isso e aquilo. E não prendem. Começa uma grande pressão por isso. Cadê o Brian? Cadê o Brian? Cadê o Brian? Por que não prendem o Brian? As pessoas vão para cima da casa deles, não saem de lá, tal, não sei o que lá. No dia 15 de setembro, ou seja, 4 dias depois do desaparecimento da Gabrielle, vai vir a público algo que aconteceu muito antes e que coloca claramente o quanto que a Gabrielle Petito era uma vítima de uma relação abusiva. Ela foi maltratada e apanhou do namorado e o sistema, de novo, protegeu o abusador. No dia 15 de setembro, se revela para todo mundo as câmeras corporais dos policiais que tiveram essa abordagem e todo o resto vai se encontrando. A gente vai descobrir que no dia 12 de agosto, ou seja, eles viajam no dia 2 de julho, dia 12 de agosto, um pouco mais de um mês depois, a polícia recebe um chamado de uma pessoa muito preocupada que estava passando pela calçada, estava passando ali por uma rua, numa cidade ali de Utah, que é esse estado, e que viu um rapaz batendo numa garota e entrando numa van branca e indo para uma estrada. E a pessoa falando, essa voz, essa chamada tem no documentário do Prime Video. Acho que não tem no da Netflix. Por isso que vale a pena ver os dois, que eles são bem complementares. Eles pegam, esse cara está ansioso na ligação, porque ele viu que aquilo lá ia dar um problema muito maior. A polícia, então, intercepta essa van branca e para. E aí você começa a ver em tempo real tudo o que está acontecendo pelas câmeras corporais. Por isso que são tão importantes essas câmeras corporais. A polícia grava, eles param, eles chegam e a Gabrielle está chorando no banco do passageiro. E eles perguntam o que aconteceu. Depois, inclusive na Netflix, vai se descobrir uma foto pelo menos, da Gabrielle, toda machucada no rosto, que ela tinha tirado e tinha sido apagada do celular dela e que a polícia conseguiu resgatar, que o celular dela foi encontrado. Então, você via que ela já estava fazendo registros da violência doméstica pela qual ela estava passando. Ela, então, está muito nervosa, a polícia pergunta para ela o que tem, ela falou que ela estava muito ansiosa por causa do site dela, por causa do canal dela, e que ela tinha discutido com o namorado, e que aí eles separam os dois. Ela vai para um carro de polícia e ele fica ali pela van. Ela faz... Eu não consigo... Gente, isso é 2021. Já se falava disso há muito tempo. Como que a polícia americana não tem um treinamento melhor? Não sei se a brasileira tem, né? A gente também vê que não. Mas porque ali, assim... Eles separam os dois. A Gabrielle fica dentro do carro da polícia, o cara fica fora. O policial, tem um policial que fica perguntando para ela, o que aconteceu com você? Vem até uma mulher, uma policial... Ela fala, não, estou muito nervosa, porque eu gosto de tudo limpo. E aí a gente vê, inclusive, a van deles, abre a van tá uma bagunça, é um acúmulo de sujeira, de coisa, que não é o que ela mostrava no vídeo. Ele destruía a van dela. O prazer desse cara, além de destruir a Gabrielle, era destruir o sonho dela. Então, ele fazia de tudo para que tudo desse errado. Ele devia ter o prazer dela limpar a van e ele sujar tudo, deixar a comida estragada, deixar o chocolate no sol. Tem um momento que ela descobre que o chocolate estava no sol e ficou totalmente derretido, e ela tá gravando, ela fala, nossa, tá tudo derretido. E ele, sabe assim, ele gostava de destruir o desejo de ela. Você não vai ter carreira nenhuma, você vai ser só minha, garota, onde você não entendeu? É isso. E além de tudo, o prazer do sádico de maltratar, né? Ele, então, consegue manipular toda a polícia que está ali. A menina está com escoriações, machucada, nervosa, ansiosa, falando o clássico do clássico da mulher abusada, da pessoa que é a vítima. Eu sou a culpada. Ela fala, eu deixei ele nervoso, é que eu estou muito ansiosa e eu deixei ele nervoso e eu não quero que nada aconteça mal. Ela pede o telefone para ligar para a mãe. Não se tem esse registro se ela ligou para a mãe. Porque não é possível que a mãe dela tenha falado com a mãe, porque a mãe descobriu essa cena depois junto, eu acho que ela não liga para a mãe. E aí, ela está claramente cobrindo os rastros do Brian, do namorado. O policial chega, o Brian fala assim, não, e o Brian está com machucado no rosto, que é de defesa dela. Ele fala que foi de ataque dela. Ele diz que ele apenas empurrou ela
parou ela, porque ela estava muito nervosa, ele tentou pegar a chave, bateu nele com o celular, e ele só falou, para. Claramente aquilo, ele bateu nela e ela foi e ela tentou se defender. Aquilo é típico sinal de defesa no rosto dele. E o policial não faz nada. O policial então diz que ele, Brian, é que é a vítima de relação abusiva, de violência doméstica. Eles determinam ali que o Brian é a vítima e que ela é a violenta abusadora. Eles tiram os dois e eles falam, olha, hoje vocês precisam... Tem uma discussão entre a polícia se eles têm que ir para a delegacia, o que eles fazem, se eles seguem o rito normal, porque o que eles vão fazer? Pegar os dois, levar para a delegacia, abrir um boletim de ocorrência, uma investigação e deixar com a polícia para investigar. Ali dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho, é coisa chata, já tática ir para casa. Eles falam assim, vamos fazer assim, vamos tentar, né, dar um jeitinho. O que acontece? O policial chega a falar pro Brian assim, eu entendo você. É igual em casa, minha mulher é do mesmo jeito, nervosa, ansiosa. Ai, difícil, né? Cara, ou é boi, né? Como é que fala? Que o boi reconhece o boi? Ou é o cara tá reconhecendo o abusador porque ele também é, ou o cara é assim... Ele manipulou todo mundo, o Brian, aquela cena toda. Eles terminam levando o Brian para um hotel vítima de violência doméstica. E viram para ela, para a Gabriela, e falaram assim, ó, tá aqui a chave, vai com a van, acha um lugar aí, tem um postinho que você paga $5 e toma um banho que você precisa dar uma pensada, né, no que você fez. E óbvio que os dois vão se encontrar mais tarde, porque a relação já está problematizada. A junção entre os dois, ele já é a droga dela. Então, naquele momento, no dia 12 de agosto, se a polícia tivesse agido, eu não estaria aqui falando da Gabriela Petito, que é o retrato que a gente vê direto acontecendo. Direto isso tem acontecido, da ausência, no mundo inteiro, no Brasil, onde a gente mais fala aqui, da ausência de ação imediata, como aconteceu com a menina Sofia no Mato Grosso do Sul, que depois teve 32 entradas no hospital e não fizeram nada para impedir da garota morrer, de mulher que vai à delegacia da queixa de violência doméstica e não é atendida, ou além de tudo, ela, além de não ser atendida, ela ainda é culpada. Isso acontece direto ainda. E aí é assustador porque você vê como aquilo é em registro em tempo real, não tem discussão, você não tem... veja bem, tem um contexto. Não, eu tô vendo, dei play, a vida é aquilo. Adoraria que a vida tivesse isso, né? Que a gente pudesse voltar e dar play. Ó, tá aqui, ó, essa cena. No caso da Gabriela Petito se descobriu isso. Quando esse vídeo vem à tona e se descobre esse dia 12 de agosto, aí a coisa tá pegando mais pesada pro Brian Laundrie. Ele não teria muito mais por onde escapar. Existe uma pressão muito grande da sociedade de ele ser preso, de ele responder, de ele falar o que aconteceu, onde está a Gabriela Petito. No meio disso tudo, quando já está, a internet está em polvorosa e tem um monte de gente fazendo investigação online, né? Tentando buscar, olhando todas as fotos dela de novo 500 vezes, fazendo um monte de coisa, de vai para lá, de vem para cá, do que acontece, do que não acontece. Com tudo isso acontecendo, as pessoas vão buscando, e outra garota, outro casal que também faz esse tipo de conteúdo, de viagem, isso, aquilo, percebem que a Gabriela teria sumido, porque o que acontece? Aí eles começam a montar a história. Dia 2 de agosto tem essa briga, aí a última postagem dela foi dia 25, a polícia descobre as últimas imagens dela no supermercado ali numa região no dia 25, 27 de agosto, e um casal que estava fazendo um tour por ali, fazendo vídeos também, percebem que eles deviam estar ao mesmo tempo próximos, no mesmo parque, por maior que fosse, as mesmas trilhas. E eles resolvem dar uma olhada no material bruto deles. E eles veem no material bruto deles a van da Gabriela Petito. A polícia estava fazendo buscas para ver se encontrava o corpo dela ou ela ainda viva, se fosse o caso. Mas ali é muito grande, é uma região gigantesca, são 32 mil quilômetros quadrados, se eu não me engano, de área de busca. Quando esse casal encontra esse vídeo deles e vem a van, e entregam para a polícia e liberam para todo mundo, aí o povo fica mais louco ainda, né? Até o povo vê a porta abrindo, fechando, tem uma coisa, começa a ter umas lendas urbanas em torno disso. Só que para a polícia foi fundamental, porque ali você cercou melhor o local por onde ela estava por último. E aí vai ser encontrado o corpo da Gabriela Petito numa cena triste, porque ela estava com o capuz, o cabelo para fora, numa posição fetal, de lado, com uma bota longe, num lugar que é frio à noite. E ela, parecendo que ela teria morrido de frio ou sozinha, foi criada, uma cena completamente criada, óbvio, pelo Brian.
Isso acontece, é descoberto o corpo dela no dia 19 de setembro. A confirmação veio um pouco depois, porque ainda tinha que fazer exames, uma série de coisas. O corpo já estava, né, mais no estágio... Ela morreu dia 25 de agosto, foi encontrada dia 19 de setembro, já estava mais frio, estava já em decomposição. E ali explode mais ainda, Já tem o vídeo, encontram o corpo, a garota morta, então não é desaparecida. Esse Brian, cadê esse Brian? A polícia chega na casa do Brian, todo mundo esperando ele sair preso. Quando a polícia sai, cadê o Brian? Aí a polícia fala, o Brian está desaparecido. Entenda a palavra que eu usei, desaparecido, não foragido. Os pais do Brian, quando a polícia chega na casa deles, eles falam, que bom que vocês chegaram, que a gente estava indo para a polícia, porque eu estava querendo fazer uma queixa de desaparecimento. O Brian desapareceu. Desapareceu quando? Faz 3 dias, 4 dias. Ele desaparece no dia 19 de setembro, porque 15 de setembro saem os vídeos. Ele some dia 19 porque ele sabia que aquilo não ia dar mais, que ele ia ser preso no mínimo. Ele, na verdade, estava fugindo, mas os pais dando um ar de desaparecido. Dizendo que o cara teria... Porque uma das preocupações era... Ele pode fugir para o México, para outros lugares. O carro dele é encontrado, inclusive, num parque, ali do lado da casa dele, na Flórida, porque os pais falam que ele ia acampar. Por onde os pais tinham levado ele para acampar. E o carro dele é encontrado. Ali, um Mustang, e é levado de volta para a casa dele. E os pais não falam mais nada. Os pais simplesmente estão nem aí, não querem saber de nada. E começa, então, 2 coisas. Uma, tentar entender o que aconteceu com a Gabrielle Petito e encontrar o Brian, para ele ser preso, né? E começa uma busca. Só que é uma região que naquela época chove demais, é um parque para onde ele foi, cheio de cobra, jacaré, bicho selvagem, tudo mais. É uma coisa assim, é uma floresta, é uma selva amazônica ali dentro. E ali você tem um problema muito sério. Os jacarés te atacam, principalmente quando chove muito, porque a água sobe. As buscas pelo Brian vão se estender durante muito tempo, porque você não tem condições climáticas que impedem de a polícia chegar a qualquer lugar. Por mais que eles usem drones, as chuvas derrubam tudo também. O Brian só vai ser encontrado no dia 20 de outubro, 37 dias depois que ele, entre muitas aspas, desaparece. Já num estado de decomposição absurdo. E junto com ele, um saco, a prova de chuva, de intempéries e tudo mais, com uma série de elementos. Fotos de ele com a Gabrielle Petito e um caderno, onde ele tenta se passar por um grande herói. A Gabrielle morre numas circunstâncias que a polícia já tinha descoberto, ela morre por esganadura. Ou seja, ele pegou o pescoço daquela garota e tirou a vida dela com as mãos, olhando no olho dela, sendo a última visão que ela vai ter da vida. Imagina o terror que ela passou, sabendo que aquilo que ela chamava de o grande amor da vida dela era, na verdade, a morte. E ele tirou a própria vida com um tiro na cabeça, porque apesar do corpo estar praticamente só... Eles falam que estava só osso, porque tantos dias naquela situação, com chuva, bicho, isso aqui, não devia ter realmente só os ossos. Só que foi um tiro na cabeça e o crânio dá para perceber. E nesse texto bonito que ele faz, ele diz que ama muito a Gabrielle, que não sei o que lá, e que ele inventa uma história. Que ele estava andando, porque depois, assim, você vai descobrir que ele tentou criar uma série de artifícios. Se encontrasse a Gabrielle, vai que ele passasse. Ele mata a Gabrielle no dia 27 de agosto. No dia 28, ele tem fotos que ele ficou andando perto de onde ela estava, tirando várias fotos com várias pessoas. Ele encontra 2, 3 pessoas propositalmente para criar álibi, para dar carona, isso, aquilo. Ele vai criando álibis. Ele manda mensagem para a Gabrielle, fica mandando, Gabi, cadê você? Puxão, cadê você? Quando ele chega, onde a Gabrielle já está morta, ele abre o celular dela e ele responde assim, eu tô aqui um com cada mão. Ele foi, além de tudo, inteligência ali passou longe na área criminal. Ainda bem porque deixou todos os rastros. Então ele criou ainda toda uma situação ali de possibilidades de que se ele, na verdade, ele tivesse feito bem mesmo matando. E ele escreve isso no texto dele, dizendo que a Gabrielle tinha, passado muito frio naquela noite, que ele chegou depois de andar e ela estava no lago que tem ali muito frio e que ela estava praticamente com hipotermia e que ela pede para ele, por favor, seja misericordioso comigo, acabe com este meu sofrimento, me mate. E ele mata. Não põe no carro e vai para o hospital. Isso não
Mamãe não ensinou. Mamãe ensinou o quê? Que eu posso até matar porque eu vou pegar e enterrar o corpo. Mamãe já me contou isso lá atrás. Eu tenho mamãe, tenho papai, eles vão me salvar. Ele só confirma o quão mal ele é, porque ele ainda, além de tudo, ele quer se passar por herói nessa situação, e eu acredito que tem até gente que acha que é. Ele mantém o menininho da mamãe, ele é de um nível de pouco se importar, porque ele não dá nem o direito da garota ter justiça, porque ele tira a vida dele e ali ele encerra a história. E nada, porque assim, a Gabrielle foi morta, ele encerrou todo o percurso do que seria de uma justiça, os pais dele simplesmente são duas pessoas que continuam vivendo a vida deles e com certeza choram o luto do filhinho perdido e devem atacar a Gabrielle Petito falando que a culpa é dela, que ela que fez do filho deles um monstro, porque ela nunca entendeu o tamanho do homem que ele tinha do lado. A irmã dele até aparece na Netflix, ela percebe-se que ela deve ter sido a filha colocada de lado, que ele era o centro das atenções. Ela mesma fala, eu não sei o que está acontecendo, eu só sou irmã dele. É uma coisa assim. E numa relação, se a mãe dela foi realmente narcisista, ela já elegeu o irmão dela. A mãe não está nem aí para ela. Então, é uma família que se desfez do Brian Laundrie por causa da Gabrielle Petito, essa menina que entrou nessa casa. Que menina? Eles não percebem nem o monstro que eles criaram. E que eles criaram. E que eles fizeram. Eles são os responsáveis por um monstro abusador. Uma pessoa, um homem, que fez o que fez com uma garota, se falando ainda com a palavra amor. Isso é uma questão, que é uma história que a gente precisa olhar a fundo e nos conversarmos, falarmos com nós mesmos o quanto estamos criando uma sociedade onde a mentira prevalece, a mentira social prevalece, para que uma verdade que não existe seja maior que para o número de curtidas. E o quanto que pessoas estão entrando em relações abusivas e a gente acaba deixando, achando que isso tem que aprender assim mesmo. Não tem que aprender assim mesmo. A sua filha e o seu filho não precisam viver uma relação doente, ruim, para aprender nada. Você não precisa cortar o braço para saber que dói. Então, é uma questão da gente olhar. Essa é uma história muito, muito, muito angustiante pela idade dos envolvidos dentro de uma relação abusiva, pela permissividade dos pais dele de ele ser dessa maneira e a confirmação de que um abusador vem de casa. Ele tem um berço onde ele é construído, ele é gestado para ser o que ele é. A ansiedade de a gente dar liberdade para os filhos, para os jovens, para eles poderem aprender, mas eles não precisam sofrer a morte para aprender, porque daí não aprendeu nada. E o quanto que as pessoas estão viciadas em parecerem ser e não serem. Parecer ser não dá nada, gente. Não dá nada. Não adianta parecer ser nada. Se você não for, todo mundo vai saber que você não é. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nesse caso. Acho que eu falei de tudo. Falei de tudo, Aru? Só repetindo, Netflix chama American Murder Gabi Petito, do Prime Video The Murder of Gabi Petito, Truth, Lies and Social Media, e o Max, só botar Gabi Petito, Gabi G-A-B-B-Y, Petito já aparece lá. A Gabi morreu no dia 27/8/2021. Tem uma coisa interessante, quando ele tá com a polícia lá, que a polícia tá gravando lá, no dia 2 de agosto, ele vira o Brian e fala assim, vamos todo mundo se acalmar aqui? Vamos todo mundo se acalmar, a gente vai resolver. Ele domina a ação policial. Esses policiais tinham que ser afastados, né? Porque não servem para a polícia. Bom, espero que vocês tenham gostado. Assistam, principalmente essa do Prime Video e da Netflix, porque assistam juntas. Eu já tinha assistido ao do Prime Video, estou para fazer esse comentário faz tempo. Daí descobri que a Netflix vai fazer, vou esperar fazer uma coisa já. Aí você, qual ver primeiro, você escolhe. Eu acho que assistir ao documentário é mais legal primeiro, porque ele vai te dar todo um panorama. Aí você vai poder se aprofundar nesses outros 3 episódios da Netflix. Então começa pelo Prime Video e vai para a Netflix. Fica a dica. Bom, tem vídeo todo dia, espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui se vocês já conheciam esse caso, se vocês gostaram do comentário, qual é o outro comentário que você quer, me manda dica de séries que a gente vai vendo tudo, porque para ter vídeo todo dia eu preciso da ajuda de vocês todo dia. Até já.